Provérbios capítulo 3. Eu quero ler a partir do versículo 5 até o versículo 8. A palavra diz, acharam? Amém. Irmãos, esse texto, eu na verdade quero falar só da primeira parte do versículo 6. Mas eu li do 5 ao 8 para a gente contextualizar, para a gente entender do que o texto está falando. E o início do verso 6 diz assim: reconheça o Senhor. Reconheça o Senhor. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Não é para reconhecer o Senhor em algumas coisas, não é para reconhecer o Senhor durante algum tempo, mas é para reconhecê-lo o tempo todo. É para reconhecê-lo em todas as coisas. É para reconhecê-lo em todas as situações. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E a consequência disso, Ele endireitará, Ele corrigirá, Ele preparará as suas veredas, os seus caminhos, a sua vida. Sabe, irmãos, talvez o grande problema que nós, igreja, estejamos enfrentando nos últimos tempos seja exatamente o fato de nós não conseguirmos reconhecer o Senhor em todas as coisas. A gente reconhece o Senhor em algumas coisas, a gente reconhece o Senhor em alguns momentos, mas a gente parece que tem uma certa dificuldade de reconhecer a Deus em todas as coisas. Por que um jovem que frequenta a igreja, que às vezes lidera pequeno grupo, que muitas vezes faz parte da equipe de louvor, que muitas vezes faz parte do evangelismo, por que um jovem desse ainda sai com a sua namorada, com a sua noiva e vai para um motel e peca? Por que alguém que prega a palavra, que é líder, que tem uma vida ativa na igreja, ainda tem uma vida tão envolvida na mentira? Por que alguém que às vezes é fiel nas finanças, às vezes é um bom ofertante, é um dizimista fiel, é alguém que aprendeu a cuidar bem dos filhos, a cuidar bem da casa, ainda não consegue ser fiel no seu casamento? Por que nós pecamos? E muitas vezes nós pecamos de uma forma deliberada, nós pecamos sem nós pararmos para perceber ou pararmos para entender que o que a gente está fazendo está errado. Porque nós ainda não entendemos, irmãos, que o Senhor está em todos os nossos caminhos. Porque se nós aprendermos a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, o pecado vai se afastar de nós. A gente vai ter mais dificuldade para pecar. A gente vai pecar, claro, mas a gente vai ter dificuldade para pecar. Por quê? Porque nós vamos olhar em cada situação, nós vamos olhar em cada momento que nós estivermos vivendo e nós vamos reconhecer que o Senhor está ali. E nós precisaremos, nesses momentos, tomar uma decisão. E a decisão será de manter reto, endireitado os nossos caminhos. Então eu quero falar com os irmãos nessa noite nesse tema: reconhecer o Senhor. Reconhecer o Senhor. Irmãos, se nós sairmos daqui nessa noite, todos nós, sabendo que nós precisamos reconhecer o Senhor em todas as coisas, nós vamos causar um rebuliço, nós vamos causar uma mudança nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos empregos. Nós vamos causar mudanças, porque nós não continuaremos agindo como se nós estivéssemos no controle de todas as coisas, como se nós soubéssemos o que é melhor para nós, como se aquilo que está acontecendo naquele instante conosco fosse só uma consequência do azar ou da sorte. Por quê? Porque nós estaremos reconhecendo o Senhor. Nós estaremos olhando para aquela pessoa que se levanta contra nós lá no trabalho, aquela pessoa que fala mal de nós, aquela pessoa que não nos ajuda, mas que está sempre pronta para atrapalhar, e a gente vai reconhecer que até ali Deus está. A gente vai olhar para cada situação de dificuldade financeira, a gente vai olhar para cada situação de enfermidade e a gente vai reconhecer que Deus está no controle daquela situação. Porque a Bíblia diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. John Wesley, há um sermão dele, não me lembro agora o nome do sermão, mas é um sermão dele em que ele diz assim: um coração carregado de preocupações não consegue ser um coração agradecido. Vou repetir: um coração carregado
de preocupações não consegue ser um coração agradecido. E sabe por quê, irmãos? Porque quando nós estamos preocupados, quando o nosso coração está cheio de insegurança em relação ao nosso futuro, quando o nosso coração está cheio de medo em relação ao nosso amanhã, a gente não consegue olhar para as coisas ordinárias, para as coisas do dia a dia, e reconhecer naquelas coisas o mover e o agir de Deus. Eu já falei isso aqui. Irmãos, sair de casa pela manhã e voltar à noite é bênção. Quantas pessoas que saem e não voltam? Quantos? A gente estava indo para Brasília sábado, e ali pouco depois do Ceasa, aliás, antes do Ceasa, depois da Alex Star ali, tinha um troller na nossa frente, assim, à direita, e a gente começou a comentar do carro. Eu comecei a falar para a Márcia, foi um carro legal, mas eu não gostaria de ter, porque olha só, não tem porta-mala. Você tem que colocar o que você vai levar, você tem que colocar em cima, aí o carro já não anda, já perde a aerodinâmica, já fica aquela coisa e tal, e a gente conversando. E eu estava devagar, acho que no máximo estava uns 90 por hora, e eu passei por aquele troller, estava à esquerda, eu passei por ele. E quando eu estava uns 50, 100 metros à frente dele, e eu, não sei porquê, olhando aqui no retrovisor. E de repente, eu olho no retrovisor e aquele troller muda de faixa de uma vez. Ele estava na faixa do meio, à minha direita, quando passei, e ele vai para a faixa da direita, para entrar. Só que ele entrou de uma vez na faixa da direita. E quando ele entrou de uma vez na faixa da direita, tinha um motociclista. E ele acertou o motociclista e eu ainda freiei. A Márcia, o que foi? Eu falei, ó o troller. E ela tentou olhar e a gente ficou preocupado com o trânsito. E pelo retrovisor eu ainda vi aquele motociclista indo lá no alto, a moto girando. E ele caindo fora da pista. E aí a gente continuou e eu fiquei pensando, até chegarmos lá, nós estávamos indo lá para o Gama, até nós chegarmos eu fiquei pensando, olha só, o motociclista estava certinho, e ele estava quase do lado do troller, como é que o cara entra daquele jeito? E ele machucou, provavelmente, se não tiver acontecido nada mais grave. E aí eu me lembrei, depois à tarde, quando nós voltamos, eu me lembrei e falei para Deus, falei, Senhor, obrigado. Porque, irmãos, sair no trânsito, aí, dirigir nesse trânsito é um risco o tempo todo. E quando nós voltamos para casa, principalmente quem anda de moto, né? Quando nós voltamos para casa à noite, nós precisamos ter um coração agradecido. Mas se o nosso coração está cheio de preocupações, a gente não tem espaço para agradecimento. Eu me lembro de quando o dono do Santander morreu na Covid. Eu me lembro da fala da filha dele. Meu pai era um dos homens mais ricos do mundo. E morreu precisando do que era de graça e não conseguindo, que era respirar. Irmãos, nós somos mais ricos do que 82% da população do mundo. Talvez você olhe para a sua vida, olhe para a sua casa e pense assim, nossa, mas que dificuldade, que luta, que tranqueira, as coisas não andam, não mudam. Sabia que 18% da população do mundo não tem nada para comer? Passam fome. Nós somos mais afortunados do que 96% da população do mundo, porque 4% da população do mundo não tem onde dormir. Nós temos motivos, irmãos, e muitos, para agradecermos, mas nós só vamos conseguir de verdade agradecer quando nós aprendermos a reconhecer o Senhor. Quando nós aprendermos a reconhecer. Você viu aí há alguns dias o governo, a imprensa, né, o governo liberou aí uma nova pesquisa, que o desemprego no Brasil está caindo. Acontece que aquele dado é um dado falso, porque aquele dado só considera quem está procurando emprego. E os que estão desempregados e não estão procurando. Se você olhar, por exemplo, para o Maranhão tem 600 mil desempregados. Mas o Maranhão tem 1.200.000 pessoas que recebem Bolsa Família. E eles não estão contados naqueles que não têm emprego. Você é mais afortunado do que essas pessoas, porque você tem um emprego. Você recebe um salário, muito ou pouco, mas você recebe. Você que trabalha aí como profissional liberal, muito ou pouco, você tem algo no fim do mês. Nós temos motivos de sobra para agradecermos ao Senhor. Amém? E eu vou agradecer quando eu o reconhecer. Quando eu reconhecer. É interessante, irmãos, porque em reconhecer o Senhor está também a bênção.
Porque o texto disse assim para nós: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Deixa eu te falar uma coisa, tem um ditado no mundo que diz assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Isso é uma mentira. Deus não compactua com nada que está errado. Deus corrige as linhas, para que as linhas fiquem de acordo com o que Ele escreveu, porque Ele endireita as nossas veredas. Agora, nós só percebemos isso quando o nosso coração está disposto em reconhecer. Olha só, vamos pensar aqui um pouquinho alguns exemplos. Vamos voltar lá para o texto de Gênesis, no capítulo 32 em diante, né? A gente sabe que nesses capítulos a gente tem a história de Jacó e da sua família. E tem lá na família de Jacó um rapazinho, o penúltimo filho, na verdade o filho mais velho da mulher que ele amava, né? Chamado José. José é vendido pelos irmãos como escravo para o Egito. Chega no Egito, José é enviado para a cadeia, né? Acusado injustamente pela mulher de Potifar. José fica um tempo na cadeia, sai da cadeia, se torna primeiro-ministro do Egito. Todo mundo conhece essa história toda. E aí o mundo começa a passar fome. Quem é que vai comprar alimento lá no Egito e vai comprar alimento na mão de José? Os irmãos de José, os 10 irmãos de José. 10, porque eram 12, mas um é José e o outro é Benjamim que ficou. Então só tem 10. E a Bíblia diz assim, que José olhou para os seus irmãos e os reconheceu. Mas os irmãos de José olharam para José e não o reconheceram. Os irmãos de José, 10, tinham muito mais chances de alguém olhar e falar assim: rapaz, esse cara está com o nariz meio grande para ser egípcio. Esse sujeito está com a pele muito diferente para ser egípcio. Esse cara, a barba desse cara está parecendo a do povo lá de casa. Eram 10, mas eles não reconheceram José. O tempo passa e José, lá no capítulo 47, José olha para eles e fala assim: na verdade, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, em bênção. Por quê? Porque José reconheceu quem? O Senhor. Porque quando você tem um olhar, quando você tem coração para reconhecer Deus na sua vida, até ser vendido como escravo, há no seu coração, até quando você é vendido como escravo, há no seu coração a certeza de que Deus está no controle. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe como vai acontecer, você não sabe o que Deus pretende fazer, mas você sabe que aquilo vai cooperar de alguma forma para o seu bem. Estão olhando para José sendo vendido como Egito. José está olhando para Deus e enxergando o sonho dele mais perto. A mulher de Potifar acusa José, José vai para a cadeia. As pessoas estão olhando para José e pensando: acabou. E José está entendendo: Deus está me preparando para chegar mais perto do meu sonho. O faraó coloca José como seu principal administrador. As pessoas olham para José e falam: olha só o tanto que ele cresceu. E no coração de José está: o Senhor está no controle. Eu ainda não entendi o que ele vai fazer, mas o meu sonho vai se realizar. Por quê? Porque eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos. Amém. Reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Sabe, a diferença entre José e os irmãos dele estava exatamente aí. José reconhecia o Senhor. E porque José reconhecia o Senhor, ele reconhecia os irmãos, reconhecia a família, reconhecia o que estava acontecendo, sabia que mesmo na cadeia Deus estava no controle. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém. Abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de João, no capítulo 1. João é o 4º livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Capítulo 1. Olha só o que diz a palavra do Senhor no versículo 1 do capítulo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ou no princípio era o verbo, como algumas traduções dizem. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Verso 10. Aquele que é a palavra, o verbo, que estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas
o mundo não o... Olha para cá. O texto diz que lá no começo ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Diz que ele estava com Deus no princípio. Diz que a luz brilhou nas trevas e que as trevas não derrotaram a luz. Diz que esse verbo se fez carne e habitou entre nós. E no verso 10 diz que o mundo que foi feito por ele não reconheceu. Aparece aí 3 vezes a palavra mundo no versículo 10. E a palavra mundo aí, ela significa pelo menos 2 coisas. Mundo no sentido das coisas criadas e mundo no sentido das pessoas que não o reconheceram. Agora, as coisas criadas reconheceram a Jesus? Sim ou não? O que a gente percebe? Se a gente continuar andando nos evangelhos, continuar lendo os evangelhos, a gente vai perceber, irmãos, que o tempo inteiro o texto está dizendo, ele veio para aqueles que eram seus, mas os que eram seus não receberam. Eu falo para vocês das coisas que são do meu Pai, mas vocês não reconhecem, porque vocês não conhecem meu Pai. Vocês não reconhecem o meu Pai. Se vocês fossem do meu Pai, vocês saberiam que eu sou de Deus, mas vocês não sabem, porque vocês não reconhecem a Deus. Mas Jesus dá provas para eles. Jesus vai andando um dia, para diante do mar, olha para os discípulos estão longe no barco, está escurecendo, começa a chover, o mar olha para Jesus, reconhece Jesus, reconhece que quem está ali é o verbo, reconhece que quem está ali é aquele quem fez o mar, é aquele quem determinou os limites do mar, e aquele mar, reconhecendo Jesus, endurece, olha para Jesus e fala, venha, ande sobre mim até onde está o barco. E Jesus anda sobre as águas, porque porque as águas o reconheceram. Numa outra situação, Jesus está dentro do barco, agora a tempestade acontece com ele dentro do barco. As ondas estão grandes, o vento está grande, o mar está bravio, a tempestade é grande. Jesus se levanta, olha para aquilo e fala, aquieta-te, pare. O vento olha para Jesus e o vento o reconhece. O mar olha para Jesus e o mar o reconhece. A chuva olha para Jesus e a chuva o reconhece, porque o mundo criado reconheceu que ali estava o verbo. Reconheceu que ali estava quem os havia criado. Jesus, na semana em que ele vai ser crucificado, ele chama 3 dos discípulos e diz para eles, olha, vão à frente, vocês vão encontrar um lugar, diga para aquele homem, para que ele separe um lugar para nós, para que a gente celebre a Páscoa. Vocês vão encontrar também amarrado um jumentinho, um filho de uma jumenta, e peçam esse jumentinho para ele, digam que o mestre precisa dele. Agora, você já andou de jumento? Já? Já montou no jumento? Já montou? Quais as 2 principais características de um jumento? Ele empaca, sim ou não? Empaca, jumento é uma canseira. Ele anda um pedacinho e ele para e não tem Cristo que tira aquele bicho do lugar, porque ele empaca, né? E outra coisa, não é fácil montar em um jumento, principalmente quando ninguém nunca montou. Agora Jesus disse para os discípulos, vão até lá, peguem o jumentinho, filho de uma jumenta, em quem ninguém nunca montou. Eles trazem aquele jumentinho para Jesus. Jesus olha para... E não tem ali arreio, não tem nada, a Bíblia sela, né? A Bíblia não fala nada disso. Mas Jesus monta naquele jumentinho, o jumento não pula, o jumento não empaca, e ele vai andando calmamente com Jesus, uma multidão entra na frente gritando, né? Baruch rabá, né? Bendito que vem em nome do Senhor, o jumento continua andando. Não tem nenhum relato de que o jumento deu uma travada, de que o jumento pulou, ele não fez nada disso. Por quê, irmãos? Porque quando Jesus chegou diante daquele jumento, o jumento o reconheceu. Porque as coisas que foram criadas reconheceram Jesus. Quando Jesus morre naquela cruz, o texto lá de Mateus capítulo 27, diz que a terra tremeu, diz que houve um terremoto, diz que escureceu, diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, porque as coisas criadas o reconheceram. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Reconhece o Senhor. Irmãos, as coisas criadas já reconheceram.
A gente está no fim da fila, nós estamos atrasados. A gente já devia ter reconhecido há muito tempo. E aí o texto lá de Provérbios, no último versículo, diz assim: porque isso te será como medicina, isso te será como remédio. Porque aí quando você tiver com a pneumonia, o seu pulmão vai reconhecer Deus. Quando você tiver com a dor no estômago, o seu estômago vai reconhecer Deus. Quando você tiver com um problema qualquer de saúde, onde estiver aquele problema, vai reconhecer Deus. E a Bíblia diz que quando nós o reconhecemos em todos os nossos caminhos, isso será medicina, remédio para o nosso corpo, vigor para os nossos ossos. Irmãos, durante muito tempo eu fiquei pensando, por que Deus conversou com a febre da sogra de Pedro? Já fiz um monte de exegese daquele texto, já li aquilo no original, já li comentários, mas está lá. Jesus fala com a febre, e a febre sai da sogra de Pedro. Ele conversou com a febre. Por quê, irmãos? Porque as doenças também reconhecem que Ele é Deus. E se você reconhecê-lo em todos os seus caminhos, Ele endireitará as suas veredas. Ele vai endireitar os seus caminhos. Sabe, João capítulo 3 é um texto que a gente gosta muito, principalmente do versículo 16 em diante, né? A gente gosta muito de falar de João 3, mas João 3 é um texto difícil. Mas eu gosto, principalmente, e eu achei isso fantástico na série, lá no Chosen, quando Nicodemos vai conversar com Jesus, a partir do versículo 1 ali. Nicodemos vai falar com Jesus à noite, já meio escondido. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um fariseu. Provavelmente era um homem mais velho. Era um homem sábio, que conhecia a lei, que conhecia os profetas. Era um homem que sabia a interpretação da lei, que sabia a interpretação dos profetas. E ele vai conversar com Jesus. E os dois estão trocando uma ideia. Por quê? Porque Jesus também era mestre. E lá no texto Jesus diz assim: mas és tu mestre em Israel e não entendes essas coisas? Jesus faz uma pergunta para ele assim, meio que espantado. Como é que você é mestre e não entende dessas coisas? E aí Jesus fala assim para Nicodemos: Nicodemos, até aqui a gente conversou bem. Nicodemos, até aqui o seu conhecimento da lei, seu conhecimento dos profetas, seu conhecimento da história foi top. Deu para a gente conversar bem. Mas Nicodemos, do que eu vou te falar daqui para frente, você só vai entender, você só vai conseguir conversar comigo se você nascer de novo. Porque, irmãos, existem coisas na nossa vida que nós só vamos entender pelo Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus não habitar em nós, a gente não vai entender. As coisas vão acontecer e a gente vai dar para essas coisas uma autoridade que elas nunca tiveram. A gente vai dar para essas coisas uma interpretação que elas nunca tiveram. A gente vai falar a respeito dessas situações, a respeito dessas coisas, como se elas fossem algo em si mesmas. Mas se nós tivermos de verdade o Espírito de Deus, se o Espírito Santo morar na nossa vida, ainda que a gente não consiga naquele momento entender tudo que está acontecendo, a gente vai reconhecer Deus no que está acontecendo. E reconhecendo Deus no que está acontecendo, a Bíblia nos disse: Ele endireitará as nossas veredas. E eu quero nessa noite deixar claro, né, essa ideia do texto de Provérbios. Eu quero que você saia daqui nessa noite com seu coração cheio dessa verdade. Eu preciso reconhecer Deus em todas as coisas. Eu preciso reconhecer o Senhor em todas as coisas. Eu preciso reconhecer. Sabe, uma vez, muito tempo, muitos anos, eu fui pregar num encontro, não lembro nenhum lugar mais, mas era uma chácara, na saída acho que era de Inhumas, acho que era. Era um encontro, era um acampamento de jovens, não sei nem qual igreja também que era mais, e muito tempo. Eu sei que eu cheguei naquele lugar para pregar, e quando eu fui, uma aluna que tinha me convidado, tinha um rapaz na sala dela, que a gente estava evangelizando nessa época. Ele se chama Daniel. Hoje ele é um médico, mora em Curitiba. E aí eu disse pro Daniel, amanhã, era no
na sexta-feira minha aula e eu ia pregar no sábado à noite. Eu falei, Daniel, amanhã eu vou pregar num acampamento de jovens, vamos lá comigo? E o Daniel foi nessa pregação nesse dia, foi em 2005, se não me engano, tem muito tempo. Não é? E aí, quando eu estava pregando, o que aconteceu? Tinha uma menina que estava sentada assim à direita, e eu estou lá falando, pregando, não lembro o que era, não lembro o tema, não lembro nada, e começou a vir na minha mente aquela menina ajoelhada numa cama. E eu nunca tinha visto aquela menina. E aquela imagem ficou na minha mente, aquela menina ajoelhada, chorando, e tudo escuro, e aquela menina naquela cama ajoelhada. E aí eu terminei de pregar. Quando eu terminei de pregar, eu falei assim, nós vamos orar. Nós vamos orar por vocês, vamos orar pelo futuro de vocês, Deus vai falar na vida de vocês. E aí eu olhei para aquela menina e falei assim, Deus manda eu te dizer, eu não sei o que é, mas Deus me mostrou você num lugar escuro, não sei se era de noite, mas Deus mostrou você ajoelhada numa cama, chorando e orando. Deus está vendo a sua oração, Deus vai responder o pedido que você está fazendo. E aquela menina começou a chorar ali, a gente orou, terminou aquilo, tal. Passou um tempo, aconteceu o vestibular no fim do ano, esse menino passou aqui, acho que em primeiro lugar, passou em 10º lugar lá na Federal do Paraná, o Daniel, aqui para a direita, lá para a medicina, foi embora. E aí, muito tempo depois, eu fiquei sabendo daquela menina. Aquela menina passou na prova, agora eu não me lembro se foi Unicamp ou foi FUVEST, para medicina. E ela já vinha vários anos prestando e batendo na trave. E o que mais atrapalhava aquela menina era que na hora da prova ela ficava tão ansiosa que ela não conseguia fazer. E naquele ano Deus trouxe aquela palavra para ela. Ela olhou para aquilo e falou assim, eu reconheço Deus. Eu reconheço Deus na prova que eu vou fazer. Fez a prova e conseguiu passar. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós reconhecemos Deus em tudo que a gente está fazendo, as nossas dificuldades são superadas. Os nossos medos são superados. Quando nós reconhecemos Deus naquilo que nós estamos fazendo, aquilo que é o nosso limitador, aquilo que está impedindo que a gente avance, é superado. Porque a gente sabe que Deus está no controle. A gente sabe que não é por nós e nunca será por nós, mas como diz o texto de Romanos, é por Ele, a Ele, para Ele, são todas as coisas. A Ele, pois, a glória para sempre, hoje, para sempre. Amém. É por Ele. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça o Senhor. Pastor, mas como que eu vou reconhecer o Senhor? Aí eu quero te dizer o que Jesus disse para Nicodemos. Importa-vos nascer de novo. Você precisa ter uma experiência com Deus. Sabe, irmãos, Paulo, numa certa época da vida, ele está escrevendo uma carta e parece que ele já está perdendo a paciência no fim da carta. E ele fala assim, quanto a mim, vocês não fiquem me enchendo, mas isso aqui é a minha tradução, tá? Ele não fala assim não. Vocês não fiquem me enchendo, não fica pegando no meu pé não, porque eu trago em mim as marcas de Cristo. Sabe, nós precisamos carregar marcas, nós precisamos ter marcas. Semana passada o Gesiel pregou aqui e falou sobre uma marca que ele tem, da época em que ele ficou internado. Nós precisamos ter marcas na nossa vida. Nós precisamos ter lugares para onde nós podemos voltar na nossa mente, para lembrarmos, naquele dia, naquele lugar, naquela situação, o Senhor me ajudou. Sabe, irmãos, porque quando isso acontece, nós conseguimos caminhar. Quando isso acontece, nós conseguimos avançar. Eu gosto daquelas 3 parábolas que tem lá em Lucas. Quando Lucas 16, né, ali Lucas fala da moeda que foi perdida, a dracma perdida, lembra? Eram 10 dracmas, perdeu uma só. Ele fala das 100 ovelhas, 99 voltam, perdeu uma só. E fala dos 2 irmãos, eram 2, um se perdeu. Se você parar para pensar, nas 3 parábolas, a quantidade perdida foi a mesma, exatamente, as quantidades são iguais, uma. Mas se você parar para pensar na proporção, a coisa foi só aumentando. Porque em um caso você tem 1%, é uma ovelha de 100. No outro caso você tem uma moeda de 10, é 10%. No outro caso você tem um filho de 2, é 50%. Mas quando você para analisar as 3 parábolas juntas, o que você percebe é que onde houve ou onde poderia haver
a maior perda foi onde Deus mais atuou. Onde Deus mais atuou. Mas por que Deus atuou na vida daquele menino perdido, daquele irmão que foi embora gastar o dinheiro dele? Porque num dia, ele se levanta num chiqueiro, no meio dos porcos, e ele pensa, na casa do meu pai, os servos dele são mais bem tratados do que aqui. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Sabe por que a graça e a misericórdia ali foram mais abundantes? Porque ele sabia que ele tinha um pai. Ele reconhecia o pai. E ele tinha uma marca na vida dele. Ele sabia para onde voltar. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. E ele endireitará as suas veredas. Amém? Fica de pé, vamos orar. Nós precisamos ter marcas. Nós precisamos ter experiências. Nós precisamos ter experiências com Deus. Nós precisamos saber que nós não estamos servindo a uma filosofia. Nós não estamos servindo uma doutrina humana. Nós não estamos nos prostrando diante de uma ideia. Nós estamos nos prostrando diante daquele que criou o mundo, daquele que criou o universo, daquele que, segundo Isaías, chama as estrelas pelo nome, e nenhuma delas falta. Daquele que, segundo também Isaías, mede as águas nas conchas, nas palmas, aliás, das suas mãos. Daquele que conhece os 7 estrelas, o Órion e todas as outras galáxias que estão próximas, e elas o obedecem. É diante dele que nós estamos nos prostrando, e é ele que nós precisamos reconhecer. E é ele que nós precisamos reconhecer. Senhor, antes eu falava, eu dizia coisas que eu não entendia, porque eu ouvi falar. Mas agora os meus olhos te veem. Jó não entendeu por que os filhos morreram, por que ele ficou pobre. Jó não reconheceu o Senhor naquilo. Era Satanás que estava fazendo. Mas o Senhor estava por trás, porque foi o Senhor quem deu a ordem. Depois Jó não reconhece também nos seus amigos. Jó não reconhece nas feridas. Jó não reconhece em nada do que está acontecendo. E aí no fim, Jó vem e fala, Senhor, agora nós vamos bater um papo nós dois. Deixa eu te perguntar umas coisas. O que eu fiz? Onde que eu pequei? Onde que eu errei para que isso esteja acontecendo comigo? E Deus se levanta e fala, quem é você, Jó? Para me perguntar alguma coisa. Quem é você, Jó? Onde você estava quando eu medi a terra com a minha mão? Onde você estava, Jó, quando eu fiz os limites do mar? Onde você estava, Jó, quando eu disse para o Leviatã onde ele ia ficar? Onde você estava, Jó, quando eu coloquei o limite de onde o mar podia chegar? Onde você estava, Jó, quando eu fiz as estrelas? Onde você estava, Jó? Quem é você para me questionar, Jó? Sabe o que Deus está dizendo para Jó? Jó, olha para as estrelas. Está vendo as estrelas, Jó? Estou vendo. Está me vendo, Jó? Não. Então me reconheça olhando para as estrelas. Jó, olha para o mar. Está me vendo, Jó? Não. Me reconheça olhando para o mar. Jó, olha para os monstros que aparecem na sua vida. Está conseguindo me enxergar no monstro, Jó? Não. Me reconheça através dele. Jó, olha para tudo que está acontecendo com você. Olha para cada ferida. Olha para a morte de cada um dos seus 10 filhos. Olha para o roubo que aconteceu de todas as suas mulas, de todos os seus cavalos, de tudo que você tinha. Olha, Jó, para o incêndio que aconteceu na casa dos seus filhos. Está me vendo, Jó? Não. Me reconheça em todos esses lugares. Me reconheça em todas as situações. E aí, Jó, você vai poder se levantar e me perguntar, Senhor, o que eu fiz? E Jó reconhece quem ele é. E se prostra e diz, Senhor, agora os meus olhos te veem. Porque antes eu não te reconhecia. Porque alguns irmãos vão ter que enfrentar situações extremas para reconhecerem Deus. E aí eu quero te adiantar, passa na frente da fila, reconheça logo, fica sofrendo não. Não espere que coisas muito mais difíceis precisem acontecer. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Amém? Feche seus olhos.